Já estamos de volta com Hora Geral. Eu estou conversando com o dentista, doutor Aidar, né? É certo falar, doutor, médico odontologista, doutor Aidar? É correto isso? Não. Não, o certo é dentista. É cirurgião dentista. Cirurgião dentista. Cirurgião dentista, Porque que o dentista não deixa de ser um profissional da área da saúde. Sim. E a gente acaba até usando É cirurgião dentista. essa complementação. É que hoje as áreas estão muito imbricadas, né? Existem problemas, ambas as áreas atuam, né? Então, mas é cirurgião dentista. Bom, nós estamos conversando com o doutor Aidar, cirurgião dentista. E doutor Aidar, com relação a procurar um ortodontista, que é a sua área, existe alguma idade da criança ou do adulto para procurar um ortodontista? Até porque não são todos os cirurgiões dentistas que têm a especialidade de ortodontia, correto? Correto. Então, a idade correta, você não tem uma idade, mas assim, como uma orientação, por volta dos 6 anos de idade, começa a troca dos dentes de leite pelos dentes permanentes, né? Então, a criança entra numa fase de dentição mista. Até aos 6 anos de idade, nós teríamos uma dentição decídua, que é uma dentição de leite. A partir dos 6 anos de idade, uma dentição mista, onde os primeiros dentes permanentes começam a aparecer. Então, nesse momento, seria um momento oportuno de se fazer uma avaliação com o ortodontista para saber se existe algum problema e se já existir algum problema, o ortodontista irá intervir, por exemplo, em situações como uma mordida cruzada, onde existe uma inversão dos dentes, né? Então, esse tipo de problema é um dos problemas em que está indicado uma intervenção um pouco mais precoce. E ao procurar ortodontista e ser diagnosticado esse problema na criança, isso acaba afetando, vamos supor, no crescimento, na saúde, na sala de aula? Sim, sim. Alguns problemas, Douglas, nós não... simplesmente, embora haja um problema, tem certas situações que não se faz nada nessa idade. Simplesmente você acompanha. Não é o fato de ir ao ortodontista aos 6 anos de idade que vai sair com o aparelho na boca, né? Então, muitas situações, nós simplesmente teremos que acompanhar o tratamento, acompanhar o paciente no crescimento e intervir no momento oportuno. Existem algumas situações, Douglas, em que nós temos problemas esqueléticos e esses problemas esqueléticos devem ser resolvidos muitas vezes no momento em que o paciente tem um crescimento mais acelerado, que é na puberdade. E o dentista, o ortodontista, para saber se está no momento certo ou não de fazer o tratamento, existem indicadores biológicos, como, por exemplo, radiografia de mão e punho. E nós vamos saber, assim como o médico, que é o endocrinologista, se essa criança está no surto de crescimento da puberdade. E se estiver, os resultados serão otimizados, mais rápidos, não vai ficar com o aparelho tanto tempo, porque tratou no momento certo. Outras situações você tem que resolver um pouquinho mais precocemente, até por problemas emocionais, psicológicos. A criança apresenta os dentes muito para frente, logo ganha um apelido na escola, ou então essa criança pode cair e bater os incisivos centrais, que são os dentes da frente, e sofrer uma fratura. Enfim, em algumas situações você intervém mais precocemente, levando em consideração esse contexto geral. O que o doutor Aidar falou é interessante, ou seja, o senhor acabou falando do médico endocrinologista, falou do otorrino, ou seja, é uma ação multidisciplinar e tudo isso envolvendo a parte bucal, ou seja, a arcada dentária. E isso se reflete no corpo todo. No corpo inteiro. Então, vamos dar um exemplo aqui que é uma coisa muito interessante, Douglas. Às vezes a criança apresenta uma respiração oral, o ortodontista conseguiu enxergar uma adenoide aumentada, por exemplo, na teleradiografia lateral, que faz parte do protocolo de todos os ortodontistas, e nós encaminhamos essa criança para um otorrino para dar o diagnóstico e o tratamento. Se isso não acontecer, o que pode ocorrer é que você vai ter uma alteração do crescimento facial em função dessa parte respiratória alterada. Então, a respiração alterada, a respiração bucal, interfere em todo o processo de crescimento facial. Daí a importância de um diagnóstico médico, onde o ortodontista acaba trabalhando na parte da alteração da forma da boca, da forma das arcadas dentárias em função dessa respiração alterada. Mais perguntas, doutor Aidar, cirurgião dentista. O Anderson Fernandes, de São Vicente. Tirei um dente do siso, mas senti muita dor e não tirei os outros. Sinto que alguns dentes meus estão se encavalando um pouco.
Isso é possível arrumar com um aparelho ou realmente precisa tirar os outros do siso? Olha, é muito interessante eu falar uma coisa aqui. Aos 18 anos de idade, aos 19 anos de idade, existe normalmente a época em que esses dentes estão erupcionando na cavidade bucal. E nesse momento existe um crescimento terminal da mandíbula, que é o término do crescimento facial. Existe uma dúvida entre os estudos se é o dente do siso que está fazendo os dentes da frente ficarem tortos ou se é esse crescimento terminal. Na dúvida, o dentista tira o dente do siso, muitas vezes porque não tem espaço. Existe uma tendência natural na raça humana dos incisivos inferiores, que são esses dentinhos da frente, encavalarem, ficarem tortos ao longo da vida, porque existe um desgaste fisiológico da idade. Nós podemos perceber, se os nossos avós fossem vivos, que os dentes deles estariam muito menores em altura e em largura, porque comeram a vida inteira. Exatamente. E isso é uma tendência natural desses incisivos, mesmo na ausência do dente do siso, encavalarem, ficarem tortinhos ao longo da vida. Agora, fica difícil a gente falar sem ver o caso, se precisa tirar os outros dentes ou não, como esse telespectador perguntou. Lógico, precisaria uma avaliação melhor, mas normalmente eu acho melhor ele consultar o seu dentista para uma avaliação em loco para saber de fato da necessidade ou não. Uriel, por que não se dá tanta ênfase nas escolas infantis para problemas relativos à mastigação? É um bom questionamento. É um bom questionamento, né? Agora, é de suma importância que a criança possa mastigar, não só para os efeitos de crescimento da face, mas Sim. como é o primeiro momento onde o alimento já sofre pequenas transformações, já com enzimas da saliva, e uma mastigação adequada vai proporcionar uma digestão, enfim, todo o processo de uma maneira natural. Doutor Aidar, estamos quase chegando no final, tem mais perguntas. O Marcos, daqui de Santos, aparelho nasal resolve o problema de apneia? Não. Não. Boa. Não. O Carlos, da cidade aqui de Santos, falta nascer meu último dente do siso e eu já tenho 29 anos. Esse dente ainda deve nascer ou não nasce mais? Não deve nascer, é muito 29 difícil. Anos. É muito difícil. Eventualmente pode aparecer, mas não é o normal. Então, precisaria fazer uma avaliação com radiografia para saber da necessidade, da presença ou não e se presente da necessidade ou não de removê-lo. Isso é importante também. Ele é obrigado a tirar uma radiografia, passar por um médico. Sim. Por um cirurgião dentista. Exatamente. Tem que passar por um dentista, ele vai pedir uma radiografia e vai avaliar. Muitas vezes o dente está quieto, não está trazendo nenhum tipo de problema e pode ser acompanhado também. Nós estamos chegando no final do Hora Geral. Doutor Aidar, existe um site que a população possa visitar, da sua clínica? Existe um site que o senhor possa até informar para que a população possa acessar e obter mais informações? Existe um site que é www.aidar.odo.com.br. Tá. Esse site tem algumas ilustrações? Tem na parte ortodôntica, né, algumas orientações, né? Mas existem inúmeros sites de uma maneira geral. Sim. E as pessoas entram na internet e hoje em dia o que não falta é informação para as pessoas. Doutor Aidar, muito obrigado. Vou deixar aqui essa câmera 30 segundos para mandar uma mensagem para os nossos telespectadores com relação à preocupação em procurar um dentista. Por favor. É muito importante, desde uma idade precoce, que as mães, principalmente, acompanhem seus filhos e fiquem preocupadas em toda a parte, com a parte funcional, da parte da mastigação, cuidado com os dentes, incentivar os seus filhos a comerem coisas mais sólidas, consequentemente terão crianças com crescimento mais saudável, ficarem preocupadas, observarem com relação à parte respiratória. A parte respiratória é fundamental para que haja um equilíbrio de todo esse crescimento facial e a criança possa ter uma vida saudável, inclusive no aprendizado. Existem trabalhos hoje mostrando que pacientes que respiram pela boca são crianças que são mais distraídas na sala de aula, que dormem pior, enfim. Então, é muito importante que a mãe sempre fique atenta com o crescimento e o desenvolvimento dos seus filhos. Excelente. Doutor Aidar, obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral. Tem que voltar mais vezes, porque são muitas as perguntas, não foi possível responder todas. Eu agradeço, Douglas, estar presente aqui no seu programa. Espero ter
contribuído de alguma forma e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhor doutor Aidar. Cirurgião dentista conversando com os nossos telespectadores aqui no Hora Geral e dando, inclusive, informações importantíssimas que podem ser reproduzidas por você. Lembrando que na próxima sexta-feira será realizada uma festa. Exatamente. Na próxima sexta-feira vai ser realizada uma festa. Eu quero que ande. Dá para andar o TP rapidamente? Para a gente poder passar a informação. Isso, em comemoração aos 6 anos do programa Direito e Cidadania no Ilha Porchat Clube. Então, na outra sexta-feira, esses convites eles podem ser adquiridos tanto na OAB de Santos como na OAB de São Vicente. Uma grande de uma festa. Deixa eu mandar um abraço especial para o meu amigo, o doutor Valtinho. Um abraço forte para você. Tchau, tchau. Até amanhã às 7 da manhã em mais uma edição do Hora Geral. Tchau.